Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez, pedindo a devida licença para adentrar os vossos lares. Vamos convidar aqui nosso irmão Irapuã. Qual dos dois? O primeiro, Irapuã, esse. Vamos lá. Bem-vindo a todos, pedindo mais uma vez a devida licença para adentrar os vossos lares, para juntos. Boa noite, meu irmão Irapuã, tudo bem? Boa noite, Bruno. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja conosco sempre. Que assim seja. Bem-vindo, né? Está ótimo o seu som, viu? Parabéns, está ótimo mesmo. Vamos aproveitar a presença do nosso irmão, vamos fazer a leitura de abertura hoje. Boas vibrações com Chico Xavier aqui, mais uma vez. E aqui fala, cresça com humildade. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Jesus. Em qualquer circunstância, pensa em Deus. Mesmo que hajas caído no mais profundo abismo, crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Que maravilha! Mais um reforço, uma mensagem de fé, de perseverança, de resignação, como a doutrina espírita fala, nos ajuda e nos instrui nesse amor maior. Vamos agora aproveitar esse momento de harmonização, levar o pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, pedindo consentimento, autorização para mais um programa filosófico, onde, à luz da doutrina espírita, pensamos os conceitos, as dificuldades das nossas vidas, nossa existência atual. Obrigado, Pai, por sermos veículos do Teu amor, desse trabalho que reedifica cada um de nós na seara do bem. Obrigado mais uma vez, pedimos a iluminação, a ajuda ao irmão Irapuã, que irá conduzir a reflexão da noite. Mais uma vez, dedicamos toda a energia gerada pelo amor, pelo bem-querer desse programa, que o Lar de Maria faz em seus trabalhos, a todos que estão passando por dificuldades, que necessitam receber esse amor, esse abraço tão acalentador de Maria Santíssima e da espiritualidade que rege todo o Lar de Maria. Sendo assim, damos graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Sim, Meu sim. querido irmão Irapuã, vamos falar hoje da lei de conservação. Não é? Observação, isso. Que maravilha. Enquanto eu vou ajeitar aqui a luz que descarregou, vou botar na tomada, passo a palavra para você para fazer as reflexões, viu? Muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado a você, Bruno. Boa noite a todos. Que a paz e o bem de Jesus e o amor de Maria esteja conosco. Meus irmãos, nós vamos nessa noite com muita alegria. Eu fico feliz de estar iniciando o mês de maio, né, o primeiro trabalho, reflexões do Espiritismo do mês de maio, das Mães, mês de Maria. Graças a Deus, muito feliz por mais essa oportunidade que essa casa de amor nos concede. Nós vamos conversar sobre a lei de conservação. O que vem a ser a lei de conservação? Há pessoas que têm um questionamento sobre as leis morais, né? Até concebem que foi o Espiritismo que criou as leis morais, que foi Allan Kardec que criou, mas na verdade são leis divinas, são leis naturais, leis que regem a vida, né? Leis criadas por Deus. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, há uma coletânea de preces espíritas, né? E são 33 preces. Todas essas preces são antecedidas por um prefácio, onde a espiritualidade orienta e instrui sobre o objetivo da prece a seguir. A primeira prece, nessa coletânea de preces espírita, é a oração dominical, o Pai Nosso, é a oração que Jesus nos ensinou. E tem uma dissertação belíssima do Pai Nosso,
né, dentro da prece espírita, e essa dissertação, nos 2 primeiros versos do Pai Nosso, nos 2 primeiros parágrafos, nos instrui muito bem sobre essas leis divinas, sobre essas leis naturais. Diz assim, olha: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo demonstra uma sabedoria, prudência e precisão que desafiam todas as faculdades humanas. Aí, no segundo verso, venha a nós o teu reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria que lhe dariam a felicidade se a elas cumprissem. Com essas leis, fariam reinar em si a paz e a justiça. E mutuamente se auxiliavam no cumprimento dessas leis, ao invés de se maltratarem como os fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagar, né? Evitariam assim os males que se geram todos os excessos e abusos e todas as misérias humanas. Todas as leis divinas, as leis do universo, dariam ao homem, a todos os seres da criação, vivendo nessa harmonia estabelecida por essas leis, né? Felicidade e bem-estar. Essas leis divinas são 10, né? E dentre elas é que nós vamos conversar hoje. O descumprimento a essas leis, né, nos ocasiona dificuldades e as misérias da humanidade. Muitas misérias são oriundas do descumprimento dessas leis. São as leis morais, né, que a doutrina espírita nos esclarece por meio das instruções da espiritualidade amiga. E o que é que ocorre? A palavra empregada dessas leis não é uma obrigação. Deus não se posiciona com relação às leis divinas como se fosse uma imposição ter que cumprir. Pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de, dentro do livre-arbítrio que ele nos concedeu, tomar a consciência do cumprimento dessas leis, né, e colocarmos em prática, vivenciarmos. O que é que ocorre conosco? Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós uma centelha divina, onde todas essas leis naturais, essas leis divinas, estão dentro de nós. E desde o homem mais culto, mais intelectual, ao mais inculto ou ignorante, ele tem dentro de si a consciência dessas leis. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu, com uma centelha divina, o conhecimento dessas leis. O que é que ocorre? Resta em nós, dentro da nossa consciência, nós colocarmos em prática. Aí questiona-se lei de conservação e instinto de conservação. O que vem a ser o instinto de conservação? É um seguimento, é um atendimento a essa lei natural, essa lei divina, que é a lei de conservação. Esse instinto de conservação, ele faz reinar entre todos os seres da criação. Os animais têm um instinto. Nós, humanos, temos, além do instinto, a inteligência e a razão. E o livre-arbítrio, onde nós temos a oportunidade de escolhas. Dentro de uma condição de inteligência, nós, humanos, temos a oportunidade de raciocinar sobre essa lei de conservação. E os outros seres da criação, os animais, eles têm apenas o instinto, que é um tipo de inteligência
rudimentar. Nós observamos que no reino animal, eles têm essa lei de conservação dentro de uma condição de instinto, eles conservam suas vidas. A lei de conservação, meus irmãos, ela nos solicita conservarmos a nossa vida, a vida dos nossos semelhantes e a vida do nosso meio. Nisso tudo consiste a lei de conservação. Nós observamos que os seres da criação, apenas distintos, os animais, os irracionais, eles fazem cumprimento dessas leis. Inclusive, meus irmãos, vale salientar que as leis naturais, essas leis morais, elas interagem umas com as outras. Nós estamos falando de lei de conservação, porém, há uma outra lei natural, outra lei moral, chamada lei de destruição. E a lei de destruição, a lei de conservação e as demais leis, que são 8 leis naturais e divinas, elas interagem entre si. Na verdade, todas elas divergem para uma importantíssima lei, que é a lei do progresso. Qual o grande objetivo da lei de conservação? O grande objetivo é o nosso progresso. É o progresso dos irracionais. Dos racionais e irracionais. Nós observamos que os irracionais, sem a inteligência, com esse tipo de inteligência rudimentar, que é o instinto, eles preservam sua vida, eles fazem o controle da vida biológica, entende? Nós observamos que existem aqueles comportamentos predatórios dos animais. Geralmente os mais fortes aniquilando os mais fracos. Não é isso? Até os insetos. Há uma necessidade de um controle biológico das criações. E dentro desse controle se predomina a lei de destruição e, consequentemente, a lei de conservação, para que nenhuma espécie predomine e só ela exista. Aí, dentro dessa inteligência suprema divina, dessas leis que regem o universo, que o Senhor da vida, o Senhor da criação nos concede, nós observamos isso. Não é? Nós, humanos, nós temos o raciocínio, a inteligência de pôr em prática a lei de conservação. Nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Há situações em que, dentro dessa lei de conservação, nós precisamos entender e compreender o que significa aquela destruição no momento. Porque, na verdade, o que é que ocorre? Para se conservar, é preciso destruir, e vice-versa. Tudo isso dentro de uma organização universal da criação divina. Nós temos, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, um capítulo inteiro, não é? Com 9 perguntas e respostas sobre essa lei de conservação, onde nós observamos que existe uma necessidade do equilíbrio entre aquilo que nós precisamos e daquilo que nós queremos. O que é que ocorre conosco? Muitas vezes, nós temos tudo o que a providência divina nos concede e nós buscamos o supérfluo, buscamos as ilusões, as fantasias e muitas vezes descumprimos as leis naturais da vida. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou todos os seres e concedeu a todos os seres todas as necessidades de sobrevivência. Olha, a gente observa que os animais não precisam de um despertador para tocar e despertar para o momento deles trabalharem, em obediência à lei do trabalho.
não é isso? E o que é que ocorre? Esses irmãos sobrevivem, não precisam bater cartão, não tem carteira profissional assinada, mas eles encontram na natureza, na vida, tudo o que precisam para a sua sobrevivência. Tudo isso dentro do contexto da lei divina, da lei de Deus, que Ele nos concede a vida e nos dá as condições necessárias para sobrevivermos. Meus irmãos, essa lei de conservação, ela, assim, nos traz as instruções necessárias, não é, no nosso instinto de conservar, nos meios de conservação. Nós vamos encontrar isso detalhadamente nessas 9 questões no Livro dos Espíritos, não é? Na parte 3ª, no capítulo 5, que é a lei de conservação. Nós vamos nos instruir muito bem sobre tudo isso. Olha, meus irmãos, nós observamos, dentro dessa lei de conservação, as situações do nosso dia a dia, da nossa vida. Inclusive o exercício do instinto de conservação. Tem situações que ocorrem conosco que nós, muitas vezes, até temos medo da morte. Inclusive, no nosso meio espírita, nós conhecemos a reencarnação, a vida no além-túmulo, mas dentro do nosso íntimo existe o medo da morte. E esse medo da morte nada mais é, em nós humanos racionais, é essa essência da lei de conservação. Não é verdade? Olha, inclusive, outra situação muito pertinente, muito delicada na nossa vida. Às vezes nós somos acometidos de situações que nós até nos sentimos incapazes de ter realizado certas situações. Por quê? Porque no momento de medo, no momento de desespero, a gente tem atitudes de, depois que passa a turbulência, a gente, como é que eu consegui fazer isso? É a essência da lei de conservação. Richard Simonetti, ele nos conta no livro A Constituição Divina, que em certa ocasião, numa sala de cinema, tinha em torno de 1.500 pessoas. Aí, daqui a pouco, se observa o início de um incêndio dentro da sala de projeção. E quando esse público observa aquele incêndio se iniciando na sala de projeção, existe aquele tumulto, aquela correria dentro do cinema, e um atropelando o outro, e cada um corre e consegue esvaziar a sala. Mesmo um pisoteando o outro e correndo, e aquele sufoco, aquela agonia, e vidas, e muitas vidas, são salvas diante daquele desespero. O que viesse a isso? A lei de conservação. Cada um buscando conservar e preservar sua vida. Tem um outro exemplo, dentro desse contexto, assim, muito interessante. Uns garotos estavam jogando bola. Aí a bola cai de dentro de um muro, e os amiguinhos dão um calço para que um deles pule o muro para buscar a bola. Aí, pasmem vocês, quando esse garoto consegue pular o muro, antes de pegar a bola, um cão feroz se dirige em direção àquele menino. E ele faz um impulso como se tivesse movido por molas, pula o muro novamente de volta. O que vinha a ser isso? Aquele garoto, para subir, precisou de ajuda dos outros. No momento de retornar para salvar a vida, e com medo, ele conseguiu se salvar. Meus irmãos, são situações na nossa vida, no nosso dia a dia, provenientes da essência da necessidade de conservação que nós temos. Outra situação bem delicada dentro da nossa lei de conservação. Olha, meus irmãos, vamos tratar da nossa alimentação. Quantas as vezes nós nos alimentamos por prazer? Não é verdade? Os nossos irmãos, que são irracionais, eles se alimentam para se saciar. São irracionais.
nós somos racionais e inteligentes e nós nos alimentamos para satisfazer as nossas vontades, desejos e excessos, inclusive. Não é isso? O que é que ocorre conosco? Muitas vezes nós prejudicamos a nossa vida, nós reduzimos a nossa trajetória por não cuidarmos da saúde e não fazermos uma boa alimentação. O nosso irmão André Luiz nos traz uma instrução belíssima no livro Missionário da Luz. Ele diz o seguinte, que às vezes o humano precisa de uma reencarnação todinha para compreender que o alimento é necessário para a subsistência do corpo físico. Imagina, uma reencarnação todinha para a gente aprender a comer. Comer bem, comer para viver bem. Meus irmãos, quando nós zelamos por essa lei de conservação, o que é que ocorre conosco? Nós aproveitamos a nossa reencarnação. Muitas vezes nós temos um plano, um projeto reencarnatório para vivermos 60 anos. E dentro desse cuidado de conservar a nossa saúde, a nossa vida, nós vivemos 70, 80, e muitas vezes nos enquadramos numa coisa chamada, também instruída por André Luiz, chamada de reencarnação completista, que nós conseguimos numa encarnação onde havia um projeto para reparar umas situações, nós conseguimos, dentro de cuidados necessários com o corpo físico, com a vida, nós conseguimos prolongar. Que coisa maravilha! Que coisa maravilhosa a gente evoluir. Meus irmãos, todas as leis divinas, todas as leis naturais que Deus nos consegue, elas têm um grande objetivo, é nos ajudar na nossa evolução, na evolução do nosso espírito. Nessas questões que fazem menção no Livro dos Espíritos, a lei de conservação, nós vamos ter uma instrução belíssima, que nos mundos mais adiantados, quando nós encarnarmos lá, nós vamos ter a consciência da questão da alimentação. Nós vamos nos alimentar daquilo que é necessário para nosso corpo, para a nossa situação, e não nos caprichos, nos excessos e nas fantasias. Dentro dessa realidade, nós precisamos, meus irmãos, ter todos os cuidados e compreender, estudar as leis que Deus nos concede. Nós temos dentro de nós a consciência de quando erramos e de quando acertamos, de quando a gente cumpre ou descumpre essas leis naturais que regem a vida. No entanto, meus irmãos, nós nos mobilizamos muitas vezes nos excessos que nos fazem descumprir essa lei de conservação. Né? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos inquietamos pelo o compulsismo de adquirir coisas supérfluas à nossa vida, onde nós temos o necessário. Kardec pergunta à espiritualidade no que concerne a felicidade. A espiritualidade responde: no campo material é a gente se contentar com o necessário. E no campo espiritual, na alma, é a consciência tranquila. Então, depende de nós. A felicidade no campo material e a nossa felicidade no campo espiritual. É muito pertinente, meus irmãos, essa nossa conversa na noite de hoje. Nossa sociedade, a humanidade está vivendo um momento muito delicado. Eu faço um questionamento a todos nós. Nós estamos tendo a oportunidade de cumprir, de exercitar, nesse momento de pandemia, duas leis. A lei de destruição e a lei de conservação. Todas as vezes que nós colocamos a máscara, fazemos a higienização necessária, nós estamos sim cumprindo a lei de conservação, porque nós estamos preservando e conservando a nossa vida, a vida do nosso semelhante e a vida e a saúde do nosso
ambiente, do nosso meio. Maravilhosa oportunidade, meus irmãos. Olha, nada acontece na nossa vida por acaso. Deus, o Senhor da vida, esse mesmo que nos deu essas leis divinas, essas leis naturais, não existe nada que aconteça que não tenha o seu conhecimento e a sua permissão. Nesse momento de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de compreender que coisas dependem de nós, coisas dependem de Deus. Aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer da melhor maneira possível, com a consciência tranquila. Aquilo que depende de Deus, nós precisamos ter fé no Senhor da vida, um Pai de amor, justiça, misericórdia e bondade. Essa coletânea de preces que eu falei no início da nossa conversa, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o lenitivo a todas as situações que nós estamos tendo a oportunidade de viver nesse momento de pandemia. A perda de um ente querido, por aqueles que desencarnaram recentemente, o nosso conforto, pedir a Deus uma graça, agradecer por uma graça alcançada. Meus irmãos, indiscutivelmente, a prece, as orações são grandes recursos e nós precisamos manter a nossa fé viva em Deus, nosso Pai de amor, misericórdia, justiça e bondade. Meus irmãos, vamos conservar a nossa vida, a vida do nosso semelhante, a vida do nosso meio, conservar a criação. Olha, na Gênese, a espiritualidade diz a Kardec que nós, humanos, temos uma dificuldade incrível de nos harmonizarmos com os outros seres da criação. Olha que coisa interessante. Nós temos a inteligência, a razão, o livre-arbítrio e o instinto, e temos dificuldade de nos relacionarmos com os outros seres da criação e com as leis que regem o universo. Vamos fortalecer, meus irmãos, essa nossa necessidade de buscar no Evangelho de Jesus, nas instruções que os bons Espíritos nos trouxeram. Nós estamos numa oportunidade maravilhosa na nossa encarnação. Nós estamos vivendo, conforme os bons amigos nos relatam, um momento de transição. Meus irmãos, a transição, nós precisamos dar cumprimento àquelas leis importantes da vida: nascer, viver e morrer. E progredir. Ou por Covid, ou por outro motivo, nós vamos precisar desencarnar. Eu estou aqui conversando com vocês, com a permissão de Deus, com a permissão do maior, mas eu não sei o meu amanhã. Se eu precisar desencarnar por Covid ou por outra razão qualquer, é uma necessidade da vida. E a vida continua, e nós precisamos crer em Deus e no seu amor, e na nossa vida eterna e no nosso progresso. Estamos aqui no estágio de passagem, com a necessidade de conhecer as leis que regem o universo, e vivemos felizes, em paz, nós e o nosso semelhante. Porque, meus irmãos, nós não conseguiremos chegar em lugar nenhum se nós exercitarmos a vaidade, o egoísmo e outros males que nos entravam e que dificultam. A gente não consegue ser feliz enquanto não proporcionar a felicidade do outro. Se a gente viver com alegria, com felicidade, com fé em Deus, a gente vai transmitir isso para os nossos irmãos. E vamos sim, o nosso meio vai se contagiar conosco. Todos os dias que acordamos, que encontramos um sol brilhando, iluminando a vida, aquecendo a vida, agradecemos a Deus. Quando nós acordamos, que encontramos uma manhã de chuva, um dia de chuva, agradecemos a Deus. Que na sua inteligência suprema, nós precisamos de tudo. E vamos ter o dia que precisamos e o dia que Deus nos concede. Não é, meus irmãos? E aí, Bruno, como é que está o nosso horário?
Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Meus irmãos, olha, eu vou, nesses 2 minutos, além de enfatizar essa nossa necessidade, de, nesse momento de pandemia, a gente exercitar, sim, essa lei de conservação, cuidar da nossa vida, da vida do nosso semelhante, cuidar da saúde, da vida do nosso ambiente, do nosso meio. Nós temos essa responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, nós precisamos fazer o melhor possível, confiando em Deus. Lembrando que o Evangelho nos esclarece muito. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quem tiver que a ser acometido pelo vírus, nós vamos orar por eles, ou nós mesmos, e confiar na providência divina. Lembramos assim, ó, do Senhor Jesus, naquele momento que o nosso mestre, com tanta fé, tanta confiança em Deus, ele, naquele momento difícil, Pai, será que me abandonaste? Nesse momento, Jesus não perdeu a fé, não. Ele estava nos demonstrando que nos momentos de dor e de dificuldade nós precisamos acessar o Pai, o Senhor da vida. E eu vou finalizar, meus irmãos, com uma música, mas em versos. Diz assim, olha: quem criou o céu e a terra, as estrelas e o mar? Quem criou a imensidão, o azul do céu e o mar? E o poema das cascatas, e o cantar dos passarinhos, na magia que há nas matas, na ternura que há nos ninhos. Quem criou tanta beleza e o esplendor da natureza? E o sorriso da criança que nos traz a esperança. Tudo isso foi Deus que criou e nos concedeu para que nós tivéssemos a vida eterna. Nós conservássemos a nossa vida, a vida do nosso planeta, porque tudo no universo progride, tudo no universo se conserva. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça nessa nossa elevação de consciência e acreditar em Deus, acreditar na vida. E a vida continua. Sempre, né? Antes de passar a palavra de volta para você fazer a prece final, Irapuã, vamos mais uma vez, né, agradecer o quantas reflexões importantes, né? Esse programa, mais uma vez, ele é curtinho, mas ele é para trazer pensamentos importantes para a prática nossa, para a vivência no dia a dia. Não é? As leis, elas não são teóricas, são práticas, é de vivenciar, porque Deus é justiça, meus irmãos. Se Deus é a própria justiça, não existe como chegar em Deus sem merecer. Não existe como um ser ter a justiça na vida sem passar pelo caminho, sem vivenciar o caminho. E esse caminho precisa ter percalços para poder ser valorado por cada um de nós. Temos que passar pelas provas, como todo estudante que nós somos, como todos os aprendizes. O aprendiz, o estudante, não se incomoda com o erro, não fica se culpando porque errou. Porque ele sabe que é um estudante e um aprendiz. Tenhamos essa consciência que nós somos, mas somos perseverantes, porque queremos aprender. Né? Essas leis que o Irapuã mesclou, né? Porque elas agem simultaneamente o tempo todo, eles são leis separadas para a nossa didática, né? Onde a conservação está acontecendo nesse momento, né? Que acontece todo o progresso, a destruição, a conservação, a lei de justiça está acontecendo, a lei de amor está acontecendo, porque a misericórdia atende a providência divina na vida. Então, todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, não é? Mas a espiritualidade sempre tem toda a paciência para nos ensinar, para nos iluminar. O que é que a gente tem que combater? Não é? Os nossos vícios, tem que desenvolver nossas virtudes. Chamo a atenção para 3 palavras: o materialismo como centro e as 2 que vêm junto com o materialismo: o narcisismo e o hedonismo.
Irapuã abordou o hedonismo, que é aquele que vivencia uma vida pelo ato do prazer, não é? Se o hedonismo é o que te move pelo prazer, o prazer na aparência, o prazer no culto ao teu nome, ao teu estudo, que aí entra o narcisismo junto, ao prazer da alimentação, ao prazer da aventura descabida, onde coloca a vida em risco. Então, tudo isso deve ser ponderado por cada um, não é? Nós não estamos aqui para apontar, estamos aqui para trazer reflexões, não é? Da vida, do conhecimento, do despertar. A filosofia, desde sempre, procura trazer o quê? O desenvolvimento da virtude no ser humano, o amor pela sabedoria, a sabedoria que compartilha com o outro, porque a gente quer, quanto à humanidade, que todos caminhem juntos e cheguem o quanto antes ao divino. Não é? A ética na filosofia é o desenvolvimento do eu animal ao eu divino. E a política deveria ser o desenvolvimento ético da sociedade, do coletivo animal ao coletivo divino. Não é? Mas aí se perdeu durante o tempo. E nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer a responsabilidade que cada um temos, não é? Em modificar o que queremos ver no outro dentro de nossas casas e nossas famílias, porque é assim que a gente transforma a família coletiva. Não é mesmo, meu irmão? Então, que sejamos o eco ser eco, aquele que pensa no equilíbrio, não é? De todo o reino animal, porque tudo vem de Deus, e não o ser egocêntrico que coloca ele na pirâmide lá em cima e todos os animais, tudo a natureza para servir a ele, né? Nós estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Já dizia o nosso mestre Jesus e nos relembra diariamente, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade, lembrando que a próxima quinta-feira nós estaremos. Deixa eu ver quem está na programação da próxima quinta. Peço perdão. Amanhã nós temos nossa palestra doutrinária às 19 horas com o nosso irmão Josué Fidelis, né? Um grande irmão que sempre está conosco lá no Lar de Maria. Vai ser a segunda virtual que ele faz conosco, né? Vai falar da lei de trabalho, complementando, né? O trabalho está acontecendo o tempo todo, estamos aqui trabalhando, né? Trabalhando. Edificante. Então, amanhã o Josué Fidelis, e sábado agora chega no nosso programa quinzenal, Live Lar de Maria, em formato de bate-papo. Nós vamos estar com a doutora pela USP em Educação, a Denise Lino, lá da Paraíba, de Campina Grande, que atua lá na Pós, né? Trabalha com jovens, um trabalho doutrinário fortíssimo, né? Admiro muito o trabalho dela, palestrante nacional, escritora também, e ela vai fazer, vamos conversar sobre atualidades na ótica do espiritismo. Então vamos falar de jovens, vamos falar de pandemia, vamos falar de muita coisa importante para que a gente se revigore, não é? Alimente essa fé que Irapuã falou que é tão importante para todos nós. Agradecer mais uma vez a ele, que está sempre contribuindo por todos os trabalhos lá de Maria. Né? E passar a palavra agora, sim, se eu falar quem vai estar aqui semana que vem, né? Fui falando e que são tantos. Semana que vem nós vamos estar com Ana Lúcia Lins, né? Vai estar falando pelo tema Meditação é Bem-Estar e Vida. Todos convidados também. Próxima quinta, nós temos amanhã no canal do YouTube a nossa palestra dos doutrinários, às 19 horas. E no sábado, teremos às 17 horas no nosso canal do YouTube também. Mais um programa para vocês, para nós aprendermos juntos e caminharmos. Devolvo a palavra para a Irapuã fazer a prece final. Pode fazer ainda alguma consideração e encerramos por hoje, né? Perfeito. Muito obrigado, irmão. Eu agradeço mais uma vez ao Lar de Maria, essa casa de amor, Bruno, pela oportunidade. Muito feliz. E, meus irmãos, assim, a gente precisa elevar, acima de tudo, a nossa valorização à vida. A vida. Seja em que circunstância for. A vida é bela, né? Como diz o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso é maravilhoso. O irmão poeta
muito inspirado quando nos traz esse poema, essa filosofia belíssima. Vamos fazer a nossa prece final, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao Senhor, Criador da vida. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação e dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse universo imenso que criastes e colocaste à nossa disposição para a nossa evolução, para o nosso progresso. Obrigado, Pai, pelo sol, pela chuva, pelos astros que se movem no espaço. Obrigado pelos irmãos do reino animal, os nossos irmãos do reino vegetal, pelos irmãos do reino mineral. Obrigado por tudo, Pai. Em tudo há tua paternal solicitude e tua grandeza, de princípio de tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor da vida. Obrigado, Jesus, por esse momento de paz, de amor e luz, em que nós estamos aqui reunidos, Jesus, em teu nome e em tua paz, para mais uma noite de aprendizagem, de estudos. Te pedimos, Jesus, que nos fortaleça na nossa trajetória de progresso, na nossa vontade de viver, na nossa alegria de viver, valorizando cada vez mais a vida e fazendo cumprir a lei de conservar a nossa vida, a do nosso próximo e a do nosso mundo. Assim sendo, Jesus, é com a tua permissão, com a permissão de Maria de Nazaré, a permissão de Deus, o Senhor Criador da vida, nós encerramos essas atividades da noite de hoje, te pedindo, Jesus, que tua paz e teu amor esteja sempre conosco, todos os dias de nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito gratos pela companhia da noite. Recebam o nosso abraço virtual, mas cheio de energia, e não fica aqui, vai até vocês em seus lares. Beijo, Arapuã. Fique com Deus. Até a próxima, meu irmão. Próximo trabalho. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Bruno. Deus te abençoe. Todos nós.